Na semana passada, o STF decidiu a favor dos índios na questão do marco temporal. Você ouviu falar nesse negócio? Claro que a gente entra para aqui, sai por aí, não entende esse negócio. É só um resumo, explicando rapidão isso aí. O que acontece? 13% do território brasileiro é reserva indígena. 13%, é uma porção de terra enorme. 13% é reserva indígena. Só que o que acontece? A maior parte dessas reservas indígenas foram dadas pelo PT. Foi na época do PT, que o Lula, reserva indígena, tem índio morando lá no meio do mato, vive que nem índio, reserva indígena. Tem índio lá, vive que nem índio, terra de índio. Porque o que diferencia um índio de mim ou de você? O que caracteriza um índio? Um índio, se vir para a cidade, vai ser peão também. Vai ter que rezar para Deus para conseguir um empreguinho com carteira assinada. Vai morar na favela, vai se relascar, vai se arrombar, porque tem índio que nem fala português direito. Então qual é a diferença de índio e nós e os índios? É a maneira com que eles vivem, a maneira e os costumes e as tradições que eles conservam lá na mata. Então, se tirar o índio da mata e trazer para a cidade, peãozinho também, ó. O índio é só uma orelha seca, e o pior é que é uma orelha seca dos mais orelha, porque não tem aquela condição, não cresceu no nosso meio, então ele vai se lascar muito mais para conseguir se virar no mercado de trabalho. O que acontece, cara? No primeiro e no segundo mandato do Lula, o Lula deu um monte de terra para esses caras. No primeiro e até a metade do segundo mandato da Dilma, a Dilma também deu um monte de terra para esses caras. Tinha índio lá no Mato Grosso, terra para os índios. Tinha índio lá no Manaus, lá, terra para os índios. Lá em Roraima, terra para os índios. Deu um monte de terra. E qual que é o problema dessa terra desses índios? A questão é que essas terras destinadas a reservas indígenas são terras que não são propriedade de ninguém. São terras que são propriedade coletiva da comunidade indígena. Então, pelo fato de ser uma propriedade coletiva da comunidade indígena, nem o índio pode pegar aquele pedaço de chão lá, esse pedaço aqui é meu, eu vou vender esse terreno e vou para a praia fazer festa. Ele não pode, porque a terra não é dele, ela é inalienável. Você não pode alienar essa terra no banco, por exemplo. Você não pode chegar lá no banco, banqueiro, me empresta um dinheiro aí que eu vou plantar uma soja aqui no meu terreno aqui dos índios aqui, e eu pego o dinheiro em troca de deixar o terreno em garantia. Então, as terras indígenas são terras que estão fora do mercado. Esse é o problema. 13% do território brasileiro está fora do mercado. Então, o banco não pode emprestar dinheiro para nenhum indígena ou para nenhum outro cidadão brasileiro como eu e você e pegar as terras indígenas em garantia. Então, quer dizer que as terras dos índios não fazem parte do mercado, e isso atrapalha o quê? Atrapalha o zóio gordo dos banqueiros, dos grandes latifundiários e principalmente dessa elite sem vergonha e parasita do Brasil, que não admite ter um 13% do território nacional ao qual eles não podem meter a mão, ao qual não está gerando dinheiro para si e para sua família de parasitas. Mas o Brasil é a terra de José Sarney, cara, de Jader Barbalho, pai e filho, e Renan Calheiros. O que você quer com esses caras, velho? Toda vez que tem eleição, o povo sempre elege as mesmas famílias, pessoas da mesma família. Renan Calheiros pai, Renan Calheiros filho, vai vir Renan Calheiros neto, ou ACM, pai, filho, neto. Tipo, é sempre os mesmos políticos que estão de zóio gordo nessas terras que o PT deu pros índios. Aí que os caras vêm com uma conversa dizendo o seguinte, não, como o Lula governou depois da promulgação da Constituição de 88, vamos respeitar as terras indígenas que os indígenas ocupavam, ou que eram reconhecidas como terras indígenas até 1988. Quer dizer que mais da metade das terras indígenas aí vai deixar de ser terra indígena. E o que acontece? Grande parte dessas terras já estão ocupadas por fazendeiros, que não pagaram nada pela terra, simplesmente entraram lá dentro, uns expulsaram os índios, outros deram dinheiro para os índios ficar quietos, outros sentaram com a história de arrendar a terra dos índios e já se ocuparam, já botaram gado, já tiraram a madeira, já fizeram plantação dentro dessas terras indígenas. Aí agora você vê, né, um pecado, você vê na internet ali os fazendeiros tendo que sair das suas terras que eles ocuparam desde não sei quando, tipo, terra indígena, cara, terra da comunidade dos caras. Os fazendeiros não respeitaram as demarcações das terras e entraram, invadiram as terras e não pagaram pelas terras. E foi grilagem, eles simplesmente grilaram as terras dos índios. E o STF, nessa semana, decidiu que não. Esses fazendeiros têm que sair das terras dos índios, independente do marco temporal de 1988. Então, no final das contas, esse é o marco temporal e é uma conversa fiada dos picaretas, dos sem vergonha, da maioria dos deputados que estão inventando essa conversa para roubar as terras dos índios de novo. É só isso. Isso é o marco temporal.
Isso é um marco temporal. Aí o que acontece, cara? Como o STF decidiu a favor dos índios, aí agora os deputados e senadores estão falando, você veja bem, esses STF aí, esses caras aí estão decidindo por nós, porque de fato, quem faz e modifica leis são os deputados e senadores. Só que os caras não se coçam, né? Os caras não fazem e não modificam as leis. Eles ficam cozinhando galo, por quê? Porque estão tudo querendo encher o bolso de grana, negociando o voto e fazendo tramóia para favorecer a si e a sua família. É isso que os deputados e senadores fazem. Agora você veja bem, depois que o STF decidiu em favor dos indígenas, agora os deputados estão querendo cortar as asinhas do STF, não, porque estão se metendo demais aqui na política aqui do nosso país. Dá só uma olhada na notícia que eu assisti ontem. Não tem como fugir do assunto do momento, a crise entre poderes, sobretudo a discussão em torno dessa proposta que cria e limita mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. A bancada do PL na Câmara formou opinião sobre esse assunto? Olha, essa é uma proposta que já se fala no Congresso Nacional há muito tempo. E essa questão não é uma questão que vai apontar decisivamente para a questão desse desencontro entre os poderes, dessa crise entre os poderes. As pautas mais importantes que estão sobre a mesa e deveriam estar sobre a mesa do Congresso Nacional, que é a questão do aborto, das drogas, do imposto sindical, do marco temporal, essas são as pautas mais importantes para a sociedade brasileira. A questão do mandato, do tempo para o Supremo Tribunal Federal é uma discussão que sempre aconteceu, então não é isso que será decisivo. Mas eu acho que isso é uma discussão que tem que ser feita com tranquilidade, com maturidade. Eu vejo no PL, por exemplo, muitos deputados e senadores que apoiam essa proposta. Então, o que acontece, gente? Porque o STF decidiu a questão do marco temporal em favor dos indígenas na semana passada e os deputados e senadores são grandes fazendeiros, grandes empresários, não gostaram do resultado do julgamento do STF, eles estão agora questionando a maneira com que o judiciário funciona. Estão sugerindo colocar um mandato de um número X de anos, porque em outros países funciona diferente. A questão principal é que o judiciário fez a vez do legislativo. E você veja bem, esse deputado aí, líder do PL, acabou falando ali quais são as pautas que os deputados e senadores estão focados. A questão da liberação do aborto, a questão da liberação de drogas, a questão do imposto sindical e do marco temporal. Só que, você veja bem, o Bolsonaro em 2018 foi eleito falando da liberação do aborto, liberação das drogas, imposto sindical. E esse marco temporal veio na gestão passada do Bolsonaro. Vocês levantaram para roubar a terra dos índios. Mas tirando o marco temporal que foi resolvido, que os deputados não gostaram, eles ainda estão falando na questão do aborto, liberação de drogas e imposto sindical, cara. Esses deputados não têm nada na cabeça, eles não têm meta, eles não têm objetivo. Os deputados brasileiros e senadores, eles não representam a comunidade que os elegeu. Eles representam a si e seus familiares, eles representam o interesse financeiro. Porque o Bolsonaro foi eleito em 2018 com essa história. 26% dos deputados são pastores que se elegeram com essas histórias. Contra a droga, contra aborto. Passou o mandato do Bolsonaro inteiro, não resolveram o negócio de aborto, nem negócio de droga. Vai passar o mandato do Lula inteiro agora, não vão falar, vão ficar falando de aborto, vão ficar falando de droga, mas não vai ser resolvido. Por quê? Porque nas próximas eleições, esses pastores, esses deputados do agronegócio, esses grandes latifundiários, eles vão vir com a mesma história, porque eles são contra o aborto, porque eles são contra a liberação das drogas, eles são contra o imposto sindical, e agora o marco temporal meio que foi resolvido. Estão querendo agora derrubar o que o Supremo Tribunal resolveu para tentar fazer um bem bolado, para tentar passar as terras dos indígenas para os grileiros de terra que financiaram as campanhas da maioria dos deputados do Brasil. Agora quero pegar o vácuo dessa questão que levantaram de questionar a maneira com que o judiciário no Brasil funciona. Eu quero questionar a nossa democracia. Vamos questionar a nossa democracia, gente. Nossos representantes não nos representam, nunca nos representaram. Essa história de a gente eleger deputado e senador, dessa democracia, desse modelo, foi inventada em 1790 na Revolução Francesa. Faz muito tempo atrás. E nunca uma democracia realmente, de fato, representou o povo. Porque para você ser eleito, você precisa ter dinheiro. E quando você é eleito através do dinheiro, depois de eleito tem que representar e favorecer a galera que tem o dinheiro.
que foi utilizado para eleger a pessoa. E é assim que funciona. Você veja o governo do Lula hoje mesmo. Olha o preço da gasolina, tanta firula da paridade de preço internacional. Virou e mexeu, tirou o negócio, mas subiu o preço da gasolina igual. Olha os ministros que o Lula escolheu. Jader Barbalho Filho, Renan Calheiros Filho, o ministro da Saúde indicado pelo Aécio Neves e Arthur Lira. Tipo, os maiores mafiosos, os maiores bandidos da pátria estão aí, governando junto com o Lula, num governo de coalizão. Da onde um governo de coalizão, cara? Ou é verde ou é amarelo, ou é vermelho, ou tem que ser definido, o governo tem que ter uma definição. Para não deixar esse vídeo tão comprido, não tem que ter um governo que favoreça os pobres ou os ricos, porque se o governo é nosso, o governo tem que fazer de uma forma que não exista o pobre, nem o rico. Isso é um governo decente, um governo para os humanos. Os humanos não tem que ter um melhor que o outro. Se todos somos iguais, o governo tem que tratar todo mundo igual e fazer com que todo mundo seja igual. Então não tem que ter governo para pobre, muito menos governo para rico. Tem que ter governo para nós todos, onde todos nós sejamos incluídos, que todos nós façamos parte da sociedade. Para isso, a inteligência artificial está vindo aí, cara. A inteligência artificial está chegando e, por exemplo, só um exemplo. A justiça, vamos voltar a falar da justiça, estão querendo questionar, né? Vamos questionar essa justiça. A justiça não é uma ciência exata. Dependendo de quem é o réu, a justiça funciona de uma forma. Se for pobre, preto, feio, meu Deus, o juiz olha pro cara ali, já não foi com a cara do caboclo, já condenou, não tem nada de segunda instância, nem conversa fiada, é cadeia e acabou-se. Agora, se é um ricão, se é fazendeiro, se é da grana, aí o juiz não tem tempo de ver. Ele não vai ver. 2 dias antes de prescrever, ele condena, mas ele deixa o réu recorrer em liberdade. E aí cozinha o galo, que nem os casos do velho da van, que era para estar preso desde 1992. Tipo, não dá nada. Então, a inteligência artificial, sim, pode ser uma ferramenta igual uma calculadora, 2 mais 2 é 4, né? Conforme o crime comprovado que a pessoa cometeu, tem que haver uma punição, cara. As pessoas não podem ficar impunes, não podem se beneficiar do dinheiro roubado da maneira que se beneficiam. Tá ridículo. Então a inteligência artificial está chegando. A gente precisa, sim, mexer no judiciário. Tem que tirar esses juízes fora, cara. Vamos acabar com esses caras, vamos botar a inteligência artificial para fazer um julgamento justo igual uma calculadora. Igual uma calculadora não erra a conta, uma inteligência artificial pode organizar uma condenação, pode organizar um processo de uma maneira que ser humano nenhum nesse mundo vai poder fazer. A mesma maneira, a nossa representatividade nessa democracia sem vergonha e fajuta. Por que a gente vai ter que sempre escolher entre o Aécio Neves e Renan Calheiros para nos representar? Porque eles têm dinheiro. Por que a gente mesmo não pode se representar por si só, através do telefone, através de um aplicativo? Por que a gente mesmo, através da nossa comunidade, não pode resolver os assuntos importantes? Vamos resolver o aborto. Vamos resolver o aborto. Vamos fazer um plebiscito online aqui, todo mundo vai votar e vamos resolver o negócio do aborto. Porque esse negócio do aborto nunca será resolvido. Porque principalmente os pastores sempre serão eleitos com essa história do aborto, da liberação das drogas. São 2 assuntos que jamais serão resolvidos, aborto e liberação das drogas. Mas já virou muita conversa fiada, muito argumento, não tem muito o que argumentar. É simples, está na hora da gente começar a considerar a possibilidade de tirar esses juízes fora e colocar a inteligência artificial, para que a inteligência artificial, assim como uma calculadora não erra a conta, a inteligência artificial não venda e não combine sentença com réu nenhum. Por isso tem que tirar os juízes fora, para que a inteligência artificial não faça bem bolado com o réu. É simples e acabou. É isso, tem que mexer no judiciário, tem que mexer. E outro tem que mexer nessa representatividade desses deputados e senadores aí. Esses caras, não precisamos desses caras, velho. A gente não precisa desses caras. Vamos utilizar a inteligência artificial para nós mesmos nos representarmos e votarmos e decidirmos as coisas conforme a maioria escolher. Democracia é conforme a maioria? Pronto. A maioria é pobre. A maioria não tem dinheiro, por enquanto. Vamos fazer que a maioria decida que não deva existir pobre e muito menos rico, que não exista rico nem pobre, que a gente seja realmente igual e que o Estado e o governo representem a todos nós e inclua a todos numa sociedade mais justa. Vamos imaginar? Vamos só pensar, tá? Muito obrigado de coração para você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E tamo junto. Um dia as coisas vão mudar. E não falta muito. Porque está todo mundo enxergando a maneira com que as coisas erradas sempre funcionaram. Se a gente já está enxergando, quer dizer que a gente logo
vai conseguir se organizar e vai sim conseguir mudar isso daí, tá? Agora eu tenho dito, e agora eu fui!